É preciso relembrar que tínhamos um país sem crédito, sem credibilidade externa, e é preciso relembrar também que nesse período o país era o país das PPPs, significa que era o país das autoestradas com pagamentos a 50 anos, que os nossos netos, as gerações futuras, é aquilo que vão herdar de nós, portanto não vão ter aquilo que a nossa geração teve, portanto nós não podemos dar aos nossos filhos aquilo que nós tivemos, estou a falar também da minha geração, portanto é a geração das autoestradas, das PPPs, portanto das energias renováveis, e lembramos de alguém muito próximo de nós, muito associado a esta matéria, e às parques solares e a todas as EPS envolvidas neste período, e todas as dívidas geradas por estes sistemas e que efetivamente não favoreceram o Estado português. Relembrar também, isto é muito importante, relembrar que foi neste período que se avançou com o TGV. Avançou-se com o TGV, que o nosso governo terminou com o TGV. Como sabem, só em estudos para o TGV, eu vou reforçar isto com muito cuidado, só em estudos para o TGV, não falo das indemnizações efetivas, são estudos do TGV, atingimos um montante de cerca de 145 milhões de euros. Significa isto que com 145 milhões de euros construímos um hospital regional do Alentejo. Digo, mais uma vez, com 145 milhões de euros, mais algumas indemnizações que aqueles senhores obrigaram o nosso governo a pagar, quando nos perguntam o Hospital Regional de Évora, com este dinheiro conseguimos financiar o Hospital Regional de Évora. Recordam-se que o Hospital Regional de Évora, quando éramos governo em 2002, 2004, tínhamos um projeto que custava cerca de 80 milhões. Como à socialista, eles tiveram a capacidade de fazer um novo projeto e multiplicar o projeto por 2, com Souto Moura e outros arquitetos nomeados à mistura, o que multiplicou o projeto por 2, passamos a ter um projeto de investimento de 170 milhões de euros. Significa isto que a gestão socialista, a projeção socialista, é isso, não é outra coisa, portanto não podemos esquecer. Mas dou nota, com esse dinheiro, com essas indemnizações, com esses estudos para o TGV, e sabemos nós o fim que isso ia dar, seria mais endividamento a 50 anos, mais condenar não sei quantas gerações, e por aí fora significa isto que ficamos inibidos de ter um equipamento de qualidade na nossa região. Isto é um exemplo concreto que se pode dar facilmente comparável com outros exemplos. Portanto, era o país das obras, sem pensar sequer na sua sustentabilidade. Lembram-se como é que foi construído o aeroporto de Beja, foi construído sem pensar nas vontades empresariais, foi pensado na vontade política de fazer um equipamento da região, mas naquilo que era o futuro daquele equipamento, à socialista ninguém pensou e cá está, nós herdámos o equipamento e temos que resolver o problema que ali está na nossa região. É mais um exemplo que poderíamos dar. Portanto, era o país dos juros insuportáveis, daqueles que nos faz lembrar o Teixeira dos Santos, daqueles sucessivos aumentos das taxas de juros, e vejam e comparem aquilo que é o país dos juros atualmente, aliás, depois explicarei um pouco mais à frente. Um país que recorreu à Troika neste período. Portanto, foi o país do gastar alegremente e o empobrecer tristemente. Foi o país que nós tivemos neste período de governação do Partido Socialista com, relembro, António Costa, a número 2 do Partido Socialista. Portanto, não esperem grandes novidades deste Partido Socialista. Aliás, todas as mostras que nós vamos tendo vão nesse sentido. Portanto, neste período, o que é que nos deixaram ainda? Deixaram-nos uma taxa de desemprego galopante, portanto, um país crítico, um país em crise, uma taxa de desemprego galopante, uma economia de rastos, uma economia falida, um país falido, que não tinha capacidade para pagar, segundo as contas públicas da época, não tinha capacidade para pagar os ordenados dos funcionários públicos no mês em que houve eleições. Esta é a realidade. Portanto, uma sociedade desacreditada, uma sociedade sem acreditar no futuro, foi isso que nos deixaram. Deixaram juros insuportáveis para as famílias, para as empresas, para o Estado, foi isso que nos deixaram. Falências e mais falências, derivado da sua gestão. E, naturalmente, deixaram-nos o protesto na rua, as grândulas vilamorenas, em homenagem aqui ao meu amigo Pedro Duó, portanto, que ele é um homem do litoral. Deixaram-nos aqui umas grândulas, muito bem cantadas por vezes, penso eu, mas era o partido do Sócrates, o partido do António Costa, a número 2, foi isso que eles nos deixaram.
Portanto, isso nós não podemos esquecer e temos que dizer cara a cara, sem qualquer inibição, aquilo que nós herdámos no ponto de partida, que é o ponto de partida da Troika em 2010. Portanto, nós herdámos a Troika, que eles negociaram, e nós tivemos que um caderno de encargos, como devem imaginar, durante 3 anos, extremamente pesadíssimo, e, efetivamente, o que é que nós tivemos que fazer neste período? Primeiro, tivemos que fazer tudo ao contrário. Tivemos que, primeiro, baixar o déficit, procurar baixar a dívida. Temos um exemplo concreto agora de antecipação da dívida, de pagamento da dívida ao FMI. Isso é o princípio de um governo responsável, um princípio de gente séria e honesta que quer desenvolver o seu país. Estamos a cumprir as metas do déficit público. Portanto, pretendemos que neste ano o déficit público esteja abaixo dos 3%. Portanto, não estamos nas loucuras do passado. Um país que recuperou as taxas de juros para níveis históricos, contrapondo com aquelas loucuras que nós tivemos no passado. Um país que terminou e renegociou todas aquelas PPPs, com muitas implicações extremamente difíceis, como devem imaginar, aqueles contratos blindadíssimos, cheios de interesses que existiam para o nosso país, para muita gente do nosso país, como é óbvio. Terminámos com as loucuras dos TGVs e dos novos aeroportos. Terminámos com outras loucuras de outras obras completamente insustentáveis. E passámos a ter, efetivamente, um modelo mais estável depois de atravessarmos todo aquele período difícil da Troika em Portugal. E ainda mais em termos daqueles dados concretos da economia e da sociedade, nós, efetivamente, temos um desemprego a baixar, ou seja, os valores que nós atingimos, 16 e tal por cento, estamos nos 13 e tal por cento. Aliás, os dados da OCDE mostram isso mesmo, a possibilidade do país recuperar no emprego. Temos, efetivamente, uma perspectiva de crescimento económico neste ano de 2015. Portanto, temos uma perspectiva de os portugueses acreditarem na sociedade, acreditarem no governo. É evidente, e há aqui uma palavra que tem que ser dada e tem que ser referida, e nós, como responsáveis políticos, temos que reforçar sistematicamente. Tudo isto só foi conseguido graças aos portugueses. Tudo isto só foi conseguido pela capacidade dos portugueses, pela sua resiliência em combater todas as adversidades que foram colocadas, que lhes foram colocadas e que tiveram que ultrapassar, incluindo cortes na administração pública, incluindo cortes nos pensionistas, incluindo cortes em toda a gente. Portanto, todos, não há nenhuma família que não tenha sofrido com isto, por isso todos criticam, por isso os protestos na rua, curiosamente protestos estes que desapareceram, grândulas estas cantadas em certas manhãs e certas tardes, e por vezes junto ao Parlamento e noutros sítios, e até nestas conferências, grândulas desapareceram e provavelmente desapareceram, não é por acaso. Bem, vamos falar então daquilo que é o presente e aquilo que é o que pensamos para o futuro. E quero dar aqui umas notas muito importantes para mostrar aquilo que nos diferencia. Porque quando nos falam a nós da nossa governação de insensibilidade social, e insensibilidade social é aquilo que eles fizeram durante 6 anos. Insensibilidade social é levar um país à ruína, é levar um país sem capacidade de ter autonomia, fazer com que os portugueses efetivamente fossem forçados a empobrecer. Isso sim é que é insensibilidade social. Apesar do contexto, apesar de todas as dificuldades, acredito, e acho que acreditamos todos nós, que muitas das medidas difíceis tiveram sempre um princípio, uma lógica de proteger os mais desfavorecidos. Quando nós, não é por acaso que agora, e apesar daqueles anos de congelamento dos vencimentos, no caso do salário mínimo nacional, este ano temos pela primeira vez a possibilidade de aumentar o salário mínimo nacional e ter muitas intervenções com muitos cuidados ao nível da economia social. E depois quero dar aqui alguns exemplos, porque quando nos aponta como aqueles que efetivamente não foram mais troiquistas que a Troika, e às vezes, permitam-me isto, muitos dos nossos militantes e simpatizantes colocam esta questão, já me a colocaram a mim,
o que é que vocês fizeram no período em que são governo? O que é que vocês fizeram no período em que são governo? Mostrem-nos aqui no Distrito de Évora, só para dar aqui um exemplo, mostrem-nos aqui no Distrito de Évora, e para vocês verem que não temos vergonha deste governo, nem desta governação, e temos orgulho naquilo que foi feito, portanto não nos vamos desprender daquilo que foi o trabalho do governo. Dá-vos aqui alguns exemplos muito práticos daquilo que foram alguns dos investimentos no Distrito. Começo pela área da saúde, uma área extremamente sensível. No nosso governo foi inaugurado, criado, desenvolvido, promovido o Centro de Saúde de Vila Viçosa, obra esperada há muitos anos, foi no nosso governo. Foi inaugurado o Centro de Saúde Redondo, no nosso governo. Foram requalificados, estou a falar aqui no Distrito de Évora, não estou a falar do Alentejo, só do Distrito de Évora. Foram requalificados o Serviço de Urgência do Alentejo, o Serviço de Urgência Básica aqui na nossa região. Mas agora, só para dar uma nota, o Centro de Saúde de Vila Viçosa, o investimento foi 2.396 mil euros. O Centro de Saúde Redondo foram 2.223. É preciso alguma transparência nestas coisas. Portanto, é preciso dar estes dados para que as pessoas saibam. Esta requalificação no Serviço da Saúde foram 1.961.000 euros. O reforço da diferenciação da complementaridade do serviço no Hospital Espírito Santo foram 4.877.000 euros. A requalificação da urgência para preenchimento para requisitos da urgência polivalente no Hospital Espírito Santo de Évora foram 3.776 euros. Foram na nossa governação. Portanto, quando dizem que nós não o fizemos, eu estou a provar, e teria aqui uma enormidade de equipamentos, desde extensões, de centro de saúde, etc., etc., que poderia estar a enumerar aqui, algumas que ainda estão em desenvolvimento, as obras estão em execução, e que poderia enumerar aqui. Portanto, não temos vergonha das obras que este Governo fez, apesar do contexto crítico de crise que nós atravessamos.